Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nós admiramos muito tanto o ministério do Frei Gilson como do Padre Roger Luiz. Ontem no Rosário da Madrugada, Padre Roger esteve com o Frei Gilson. Muitas pessoas estão colocando os frutos deste dia. E no meio ali do Rosário, Frei Gilson falou de um assunto que é espinhoso, mas que é muito importante que seja esclarecida a doutrina católica, que é o caso do ceifamento das vidas no ventre. Eu já vou colocar as verdades explanadas pelo Frei Gilson, mas primeiro eu queria lembrar hoje que o Evangelho, lá em Lucas 7, Jesus, ele chega à cidade de Naim e ele se depara com um cortejo, com ali um enterro, né? Onde a viúva com o seu filho único está chorando a morte de seu filho único ali na cidade de Naim. E Jesus se compadece e ressuscita aquele filho da viúva. Olha, meus irmãos, Jesus, ele se compadeceu de uma mãe que estava desesperada, chorando a morte do seu filho. Ele ressuscita, devolve o filho à mãe. E eu pensando com esse evangelho, com as palavras do Frei Gilson, como será que Deus, olhando lá de cima, vê muitas mães e muitas pessoas que têm a capacidade de apoiar ou querer ceifar uma vida no ventre. Tantas mães que choram a morte dos seus filhos, como a viúva da cidade de Naim. E muitas pessoas hoje que são ludibriadas por Satanás e por suas ideologias, deixam de defender a vida para defender a morte. Mas eu vou colocar aqui então o que disse Frei Gilson para contextualizar o que eu estou dizendo nesse vídeo. Vamos escutar. Nós somos 500 mil de pessoas aqui agora. Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da vida. Desde a concepção até sua morte natural. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente até se diz a favor da vida, mas tem algumas exceções. Eu sou a favor da vida, mas se acontecer que a pessoa foi abusada, por exemplo, aí eu vou aceitar, porque aí não pode, tal. Eu queria te dizer uma coisa, entenda isso. Tirar uma criança do ventre de uma mulher, de uma mãe, isso é uma morte. É morte. Não é uma brincadeira, não é que ela ainda não chegou, não, a criança já chegou. Entendeu? Pensa assim, a criança já chegou. Não é a gente tá dizendo assim, vamos evitar que as crianças cheguem, isso é outra coisa. A criança já chegou, a criança está no ventre da mãe. Não importa quantos dias tem, quantas semanas tem, não importa. Tem uma criança lá dentro. Assim como eu e você um dia estivemos assim, dentro da barriga de nossa mamãe.
Então veja, o que o mundo quer? Que o mundo vai ludibriando as nossas ideias, os nossos pensamentos, e ele começa a te questionar o quê? Ah, mas nesse caso pode. Então, nesse caso, pode matar uma criança? Nesse caso, pode tirar uma criança? Então eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado para você não cair nessa falácia. E você tem que entender uma coisa: em nenhum caso eu posso tirar a vida de alguém. Ainda mais de um inocente. Em nenhum caso. Ah, Frei, mas e o problema dessa outra? Não, aí vamos resolver o outro problema. Vamos resolvendo os outros problemas, mas para resolver um problema, a gente não pode tirar a vida de alguém. Porque senão a gente peca contra o 5º mandamento, não matarás. Por que o Frei está falando isso? Porque muitos de nós somos a favor da vida. Mas a mídia e as opiniões públicas, elas vão colocando na nossa cabeça que isso deveria ter algumas exceções. Meu filho, fica com Jesus. E Jesus não dá. Me diga na Bíblia quando é que Jesus vai permitir tirar uma criança do ventre de uma mãe. Me diga, pergunte para Jesus. Jesus, o Senhor permite isso? Pergunte para Jesus. Não. Mas neste caso, Jesus, o Senhor permite que a gente tire essa criança do ventre da mãe? E esse tirar, você sabe o que é? Não. O problema que aconteceu, vamos resolver. Vamos resolver. Mas não resolver desse jeito. E aqui eu também quero dizer que enquanto eu falo desse assunto, há mulheres no meio... Meus irmãos, e aqui falando muito sério, não é a primeira vez que falo isso, já falei outras vezes, mas não existe um católico que se diz católico, que é um católico pela metade. Ou você crê no que a igreja ensina, ou você não é católico. Ou você crê no que Jesus ensinou, ou você não é católico. Infelizmente, hoje, e eu escuto isso com muita frequência, mas com muita frequência, e principalmente na mídia, principalmente artistas, chegam vídeos até a mim que a pessoa fala assim, olha, eu sou católico, mas quando vem esse mas, aí já tem um problema. Porque esse mas vem com a seguinte constatação depois, mas eu não concordo com a igreja nesse ponto. Ou eu creio na integralidade da fé, ou eu não sou católico. E o que eu digo como integralidade da fé? O que a igreja ensinou, as verdades ensinadas pela igreja, pelo magistério, pelos santos, por Jesus, principalmente na sua palavra de Deus, nesses 2000 anos. Precisamos saber que se alguma coisa contradiz a palavra de Deus, opa, paremos por aí. Mas por quê, Tiago? Porque se você olhar o catecismo, o magistério e a palavra de Deus, eles são costurados. O catecismo, o magistério e a Bíblia, eles andam no mesmo sentido. Você não vai achar uma contradição. Algo que seja antônimo, que seja diferente. Tem que caminhar no mesmo caminho. Mesmo que uma opinião pessoal, um padre, qualquer pessoa diga algo na sua opinião pessoal ou uma homilia, qualquer coisa que não esteja em acordo com o que a igreja ensina, o magistério, o depósito da fé, ele não muda. Não muda. Permanece o mesmo.
Mesmo que haja aí algo que grite diferente do que é o ensinamento sempre da igreja, nós seguimos o ensinamento da igreja. Católicos ou vivem o que a igreja, o que a palavra, o que o magistério coloca como sendo a doutrina e a verdade, ou você é um protestante dentro da igreja católica. Quando você escuta, eu acho que a igreja deveria mudar nisso, eu acho que a igreja deveria repensar, olha, esse padre é muito radical, o mundo mudou, opa, isso é Satanás, não é Deus não, Satanás e seus demônios, querendo ludibriar e deturpar. E é assim que a mídia, que artistas, que personalidades, que filmes, que novelas vão devagarinho mudando a cabeça das pessoas, até que o que há 40, 50, 70, 100 anos atrás era abominável por todos, já não seja mais tão abominável assim. Mas aquilo como uma aguinha morninha que vai cozinhando o sapo até que ele não perceba, e quando ele já está ali naquele quentinho, o negócio ficou muito quente, que queimou e cozinhou, a pessoa vai saindo do caminho de Deus e vai chegando, entrando de cabeça no caminho que leva à perdição. Primeira coisa que nós precisamos entender é que ou nós cremos na integralidade ou não somos católicos. E como aprendemos essa integralidade? Estudando, lendo palavra, os documentos da igreja, o ensinamento dos santos, o magistério, a tradição, aprendendo. E o seu amigo não vai passar o conhecimento dele a você. Você tem que escutar bons padres, ler e aprender. Não deixe para o outro fazer o que você pode fazer para crescer e defender a sua fé. Por isso, seja um católico estudioso para não ser ludibriado pela doutrina do maligno. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!